Após 1 ano e meio fechados, a Casa Museu Ema Klabin reabre suas portas e gostaria de convidar você, seus amigos, família, venham nos visitar. Sou Paulo de Freitas Costa, sou curador aqui da Casa Museu Ema Klabin, desde o início dos trabalhos, lá em 97. Nós estamos num momento que todos os museus do mundo estão questionando um pouco o seu papel dentro da sociedade, qual é a definição de museu, que isso é um tema bastante complexo que tem sido debatido entre os museus do mundo todo. E principalmente aqui no Brasil, os museus têm tentado uma maior representatividade de artistas, numa perspectiva decolonial, enfim, uma série de questões de como os museus apresentam as suas obras e do que está representado no museu. Aqui na Fundação, como é uma coleção fechada e os ambientes estão preservados, então a gente procurou várias formas ao longo do ano, no trabalho educativo, nas exposições, de trazer novas informações sobre as peças da coleção, trazer novas leituras dessas peças e também, num certo sentido, convidar o público a participar desse processo, quer dizer, não entregar uma solução pronta para o público, assim, isso é isso, isso representa isso. Não, deixar alguns questionamentos. O tema do ano é outras narrativas, que é justamente isso, quer dizer, a gente trazer novas informações sobre a coleção e uma nova maneira de ver a coleção. A gente começou com uma exposição no metrô, que era 35 séculos de arte e cultura, que justamente a gente convidava, vamos dizer, atiçava a curiosidade do público. A gente colocou uma série de 20 imagens da coleção e cada uma acompanhada só de um termo, de uma palavra, tipo assim, arrependimento, curiosidade, e com a imagem da obra. Óbvio que pequenininho tinha a informação completa da obra, mas também tinha um QR Code que as pessoas podiam acessar e daí colocar um título mesmo para a obra e salvar essa imagem com o título que as pessoas criaram no seu celular. Então é isso, quer dizer, a pessoa, a partir da imagem que ela está vendo, mesmo sem ter muita informação sobre a obra, a pessoa pode criar o título, e as pessoas nos enviaram isso, então tem sempre uma curiosidade, assim como uma mesma obra de arte provoca várias reações. A segunda exposição que a gente fez também virtual foi sobre o falsificador espanhol, que é sobre duas obras da coleção que são falsificações. A gente resolveu abordar esse tema porque é um tema que, na verdade, principalmente aqui nos museus brasileiros, é muito pouco abordado, o tema das falsificações, mas que, no nosso caso, que nós somos uma casa, museu de colecionador, que é uma coleção fechada, enfim, fica mais fácil até de abordar, porque a gente não tem essa responsabilidade sobre a aquisição das obras. Foi a dona Ema que adquiriu, então essa questão se dilui, vamos dizer assim. Então, essa história é muito curiosa do falsificador espanhol. Ele foi ativo nas primeiras 2 décadas do século XX. Ele foi identificado pela primeira vez em 1930 pela diretora da Biblioteca Morgan de Nova York, a Belle da Costa Green, que, na verdade, o Metropolitan de Nova York foi oferecido uma obra, mas daí uma pintura, atribuída ao maestro Jorge Inglés, um espanhol, e levaram para ela, que era especialista no período medieval, para ela avaliar a obra, ver se valia a pena a obra ser adquirida. E ela achou essa obra, depois de analisar com muita calma, que era uma falsificação. E ela ficou muito curiosa, porque ela já tinha visto coisas parecidas. Então, a partir disso, dessa data, ela começou a procurar em outros museus, em outras bibliotecas, outras falsificações no mesmo estilo. E ela definiu quais eram as características específicas das obras desse artista. Ele pegou esse nome porque, como essa primeira obra que foi apresentada era atribuída a um espanhol, ela própria chamou, no primeiro artigo que ela escreveu, de um, entre aspas, falsificador espanhol. Mas daí esse termo acabou pegando e ele até hoje é conhecido como falsificador espanhol. Apesar de terem pesquisado muito, nunca descobriram a identidade dele e provavelmente não era espanhol, quer dizer, muitos acham que ele era ativo em Paris,
Mas mais recentemente, pesquisas mais recentes revelaram que provavelmente ele seria até norte-americano, porque traçando a história de todas as falsificações que foram encontradas, o maior volume de obras e as obras mais antigas adquiridas dele foram na virada do século nos Estados Unidos. Então, mas ninguém sabe, e acho que nunca ninguém conseguirá descobrir quem, quer dizer, ele foi o falsificador perfeito, né? Porque ele conseguiu ganhar muito dinheiro com tudo que ele produziu e nunca foi descoberto. Então, a gente não sabe ao certo, não temos certeza se a dona Emma sabia ou não que eram falsificações. Ela comprou numa época justamente em que essa história já era muito conhecida e divulgada pela Biblioteca Morgan, que ela visitava com frequência, e ela também acompanhava as revistas todas que tinham artigos publicados sobre isso. Ela comprou isso nos anos 70, quando também a Biblioteca Morgan fez uma exposição dedicada ao falsificador espanhol, que o diretor lá, o curador na época, William Vogel, sempre teve um fascínio por falsificações e ele resolveu fazer essa exposição pioneira, inteiramente dedicada às obras do falsificador espanhol, e que eles garantiam na entrada da exposição que todas as obras tinham sido testadas, né, os pigmentos, para provar que eram realmente falsificações. Ao longo da história da arte, quer dizer, um dos processos de aprendizagem, enfim, de estudo, sempre foi as pessoas realizarem cópias de obras antigas, né? Então, era muito comum as pessoas começarem, né, se iniciarem na profissão de pintor copiando obras, né? E isso não caracterizava falsificações, né? E muitas pessoas também, muitos aprendizes dentro de um ateliê de um artista também criavam novas obras no estilo do artista, e às vezes a criação era coletiva. Quer dizer, essa questão de autoria, de atribuição, ela não era tão importante antigamente, justamente porque as criações eram meio coletivas e não havia também esse culto enorme à personalidade do artista. Enfim, isso é uma coisa que vem da expansão do mercado de arte no século XIX, principalmente agora no XX e XXI, enfim, que as obras adquirem um valor imenso, então daí se torna uma questão fundamental você identificar o autor. Que a gente convida o público a refletir a partir dessa exposição, quer dizer, que a gente mostra essa falsificação do falsificador espanhol, a gente mostra obras autênticas do período medieval, depois a gente mostra casos de cópias da coleção, as pessoas refletirem por isso e pensarem, principalmente no caso dele, né? Quer dizer, quando são criações novas, que não são cópias, que têm um estilo próprio, que tem, né, determinadas características como tem a obra dele, se isso tem valor como obra de arte. Muita gente acha que tem, muita gente acha que simplesmente pelo intuito de enganar que isso não teria valor, que deveriam já, né? Tinha um pesquisador, agora não me lembro o nome, que dizia que essas obras falsas deviam ser todas queimadas. Mas hoje em dia os museus, principalmente os museus ingleses, o Victoria and Albert e a National Gallery, têm feito nas últimas décadas várias exposições de falsificação, porque as falsificações também elas são um documento importante sobre vamos dizer, a historiografia da arte e a história do colecionismo, que também é óbvio, um falsificador só cria uma obra que tem um interesse de mercado naquele período. Então elas retratam o interesse do público, dos colecionadores em determinado período. Então, ao menos como documento elas têm valor, mas daí fica essa questão, será que não tem um valor artístico também? Então, essa é uma exposição que a gente montou virtual, ela é acessível pelo nosso site, daí dá para as pessoas verem, inclusive em alta definição, os detalhes de todas as obras.